Tira esse moleque daqui agora. As palavras cortaram o ar do parque feito uma faca, e de repente aquele lugar tranquilo virou um campo minado. Uma mulher de meia idade, loira, bem vestida, do tipo que parece ter a vida toda resolvida, estava apontando para um adolescente negro sentado num banco, quieto na dele. Ela estava segurando o celular com uma força que dava até medo do aparelho quebrar. E a voz? Alta o suficiente para todo mundo no parque parar e olhar. O garoto, Samuel, só ficou ali, confuso, tentando entender o que ele tinha feito para merecer aquele show. Do outro lado do parque, tinha criança brincando, casal passeando com cachorro, o clima normal de um fim de tarde. Mas aí a mulher, que depois a gente descobriu ser a Catherine Miller, moradora de um bairro chique de Stanford, Connecticut, começou a gritar. Ele tá aqui há horas. Claramente tá tramando alguma coisa. Esse lugar é pra família, não pra gente assim. Ela até hesitou um pouco, mas o desprezo na voz dela era tão claro que dava para sentir. Samuel, o garoto de 15 anos, bom aluno, tranquilo, só esperando a mãe chegar para buscá-lo, mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ele gostava daquele parque, era um lugar que trazia paz para ele. Mas naquele dia, o mundo dele virou de cabeça para baixo. Catherine, naquela fúria toda, já tinha ligado para a polícia. Tem uma pessoa suspeita no parque. Parece perigoso. Mandei uma viatura. A descrição dela estava cheia de preconceito, mas disfarçado de preocupação. Enquanto isso, Samuel ficou no banco, imóvel, com as mãos à mostra, como a mãe sempre ensinou. Ele sabia que qualquer movimento brusco podia ser mal interpretado. O medo crescia dentro dele, mas ele tentava manter a calma. Minutos depois, as sirenes chegaram. 3 viaturas, luzes piscando, e todo mundo no parque parou para olhar. A tensão estava no talo. Samuel se levantou devagar, mãos visíveis, e tentou explicar. Senhores, eu só estou esperando minha mãe. Não fiz nada de errado. Mas os policiais nem pareciam dispostos a ouvir. Catherine, claro, não perdeu a chance. Gesticulando feito uma louca, ela falou. Ele estava aqui sozinho, rondando as famílias. Eu falei para ele ir embora, mas ele não quis. A voz dela era daquelas que parecem até heroicas, como se ela estivesse salvando o dia. E o pior é que ela realmente achava que estava certa. O chefe da equipe policial, o sargento Matias, era um cara grandão, daqueles que parecem ter cara de poucos amigos. Ele pediu a documentação do Samuel, mas o garoto, sendo menor de idade, não tinha nada para mostrar. Tentou explicar de novo que só estava esperando a mãe. Mas aí, antes que a coisa toda descambasse de vez, um barulho de motor cortou o ar. Um sedã preto chegou voando e parou de repente no estacionamento. A porta abriu, e de lá saiu uma mulher alta, com uma postura que dava até medo. Valéria, a mãe do Samuel, tinha chegado, e ela não veio de brincadeira. Valéria estava de blazer preto, cabelo impecável, e cada passo dela parecia dizer, eu tô no controle. Ela ignorou todo mundo, os policiais, a Catherine, e foi direto pro Samuel. Tá tudo bem, filho. A voz dela era firme, mas dava para ver a preocupação. Samuel acenou com a cabeça e dava para ver o alívio nos olhos dele. Ele sabia que a mãe não só ia protegê-lo, mas ia botar ordem naquela bagunça toda. Catherine, que no começo ficou meio perdida, rapidinho recuperou a pose de cidadã preocupada. Quem você pensa que é para chegar assim? Esse garoto estava claramente causando problemas. E eu? Valéria levantou a mão, tipo cala a boca, e o olhar dela fez a Catherine engolir seco. Eu sou Valéria, ela disse, virando para os policiais com uma calma que deixava todo mundo mais nervoso. Juíza federal. Ela apontou para o Samuel. Esse é meu filho. Agora, alguém me explica por que estão interrogando ele num parque público como se fosse um criminoso. Os policiais ficaram parados, parecendo que o chão tinha sumido debaixo dos pés deles. O sargento Matias pigarreou, tentando ganhar tempo. Senhora juíza, a gente recebeu uma chamada sobre um comportamento suspeito. Aí a Valéria cortou ele, com uma voz que só aumentava de firmeza. Comportamento suspeito? Esperar pela mãe num banco agora é suspeito. Enquanto Matias tentava se explicar, a Catherine, ainda na dela, meteu o bedelho de novo. Eu só estava tentando proteger as famílias. Esse parque não é lugar para... Ela travou, mas todo mundo entendeu o que ela não disse. Valéria virou para ela devagar, com os olhos brilhando de indignação. Não é lugar para quê? Para adolescentes negros? Porque é exatamente isso que você está insinuando, e eu não vou tolerar isso. Dava para ouvir um alfinete cair. A Catherine ficou sem graça, e os policiais pareciam querer sumir dali.
Valéria estava no comando, e todo mundo sabia que a coisa não ia acabar bem para quem tivesse do lado errado. O silêncio que veio depois foi daqueles que pesa no ar. A Catherine ficou sem graça, tentando se justificar. Não, eu não quis dizer isso. Mas a Valéria avançou, com uma presença que dominava tudo e todos. Quando você decidiu chamar a polícia só por causa da cor da pele dele, você não estava protegendo ninguém. Você estava agindo por preconceito. E é exatamente esse tipo de coisa que transforma situações simples em tragédias. A galera que se juntou em volta estava grudada em cada palavra. Alguns até puxaram os celulares para gravar. Era óbvio que a Valéria não estava só defendendo Samuel, mas tentando abrir os olhos de todo mundo ali para o impacto do racismo. Enquanto a Catherine ficava cada vez mais desconfortável, a Valéria virou para o sargento Matias. Quero saber, sargento, o que vocês estão fazendo para garantir que não vão agir baseados em chamadas tendenciosas como essa? Porque o que eu vi aqui hoje não foi trabalho policial, foi discriminação. O Matias, claramente sem graça, tentou se justificar. A gente segue os protocolos, senhora juíza. Não foi intenção discriminar. Aí a Valéria levantou a sobrancelha e cortou ele. Protocolos? E esses protocolos incluem abordar adolescentes como meu filho sem nenhuma prova de crime? Você tem noção do que poderia ter acontecido aqui hoje? Um movimento errado, uma decisão precipitada, e isso poderia ter acabado em tragédia. A galera ali em volta estava absorvendo cada palavra, e alguns até concordavam com a cabeça. O Samuel, que antes se sentia pequeno, vulnerável, começou a se sentir mais forte com a presença da mãe. A Valéria, agora claramente indignada, apontou para Catherine de novo. E você, disse firme, precisa pensar bem no que fez aqui hoje, porque suas ações não foram só irresponsáveis, foram perigosas. Pode ser que você não tenha percebido, mas suas palavras têm peso e hoje poderiam ter custado caro. A Catherine baixou a cabeça, sem coragem de encarar a Valéria. A multidão ficou em silêncio, com aquele clima pesado ainda no ar. Mas a Valéria não tinha terminado. Ela colocou a mão no ombro do Samuel e, com uma voz mais calma, mas ainda decidida, concluiu. Isso não vai acabar aqui. Vou me certificar de que mudanças sejam feitas, tanto para evitar situações como essa quanto para educar quem precisa. A Valéria não perdeu tempo. Depois de garantir que o Samuel estava bem e de dar uma dura na Catherine, na frente de todo mundo, ela sabia que precisava agir para que esse caso não virasse só mais um número esquecido. Ela virou para o sargento Matias e falou com autoridade. Quero todos os detalhes da chamada que vocês receberam. A gravação, o relatório, tudo. Isso vai para o departamento. O Matias hesitou, mas a Valéria continuou. É você. Ela virou para Catherine, que ainda estava parada, segurando a bolsa como se fosse um escudo. Precisa entender que seus atos têm consequências. Esse parque não é só para quem você acha que merece estar aqui. É um espaço público, e meu filho tinha todo o direito de estar aqui. Sua acusação falsa poderia ter acabado muito pior, e eu não vou deixar isso passar em branco. A multidão estava vidrada, absorvendo cada palavra. Alguns começaram a murmurar, e dava para ver que a opinião geral estava do lado da Valéria. A Catherine, por sua vez, parecia encolher a cada segundo, sem conseguir aguentar o peso da situação que ela mesma criou. Eu só estava preocupada, ela murmurou, com uma voz fraca e trêmula. A Valéria deu um passo para frente, olhando firme. Preocupada com o garoto sentado num banco? Ou era a cor da pele dele que te incomodou? Por quê? Para ser sincera, nada no comportamento do meu filho justificava sua reação. Nada. A Catherine balançou a cabeça, mas não conseguiu responder. Parecia que as palavras da Valéria tinham deixado ela sem argumentos. Enquanto isso, o Samuel, ainda tentando processar tudo, olhava para a multidão. Tinha olhares de curiosidade, de simpatia e alguns claramente desconfortáveis. Ele sabia que a mãe estava lutando por ele, mas também sentia o peso de ser o centro das atenções. Aí a Valéria virou para a multidão. Para quem está assistindo, quero que saibam que situações como essa não são raras. Jovens negros passam por isso todo dia. São julgados pela aparência, criminalizados sem motivo. E, às vezes, essas situações acabam em tragédia. Isso tem que acabar. O silêncio foi quebrado por alguns murmúrios de aprovação. Uma senhora mais velha, na frente da multidão, concordou com a cabeça. Ela está certa. Já vi coisas assim antes. Alguém tem que falar. A Valéria agradeceu com um aceno e voltou sua atenção para os policiais. Espero que todos tenham aprendido algo hoje. A cor da pele de uma pessoa não deve definir como ela é tratada. E eu garanto que não vou descansar até que mudanças reais sejam feitas, tanto aqui quanto em qualquer lugar.
O impacto das palavras dela foi claro. Os policiais começaram a recuar, sabendo que a situação não estava mais sob controle. A Caterine tentou sair de fininho, mas a Valéria chamou ela de volta. Não tão rápido. Quero conversar com você em particular. A Caterine ficou, relutante, e a multidão começou a se dispersar. A Valéria levou Samuel para o carro, mas antes de entrar, ela falou para a galera que ainda estava ali. Não deixem que situações como essa passem em branco. Gravem, denunciem, principalmente, eduquem quem está ao redor de vocês, porque a mudança começa com a gente. Assim que entraram no carro, o Samuel finalmente quebrou o silêncio. Mãe, você acha que ela vai aprender alguma coisa com isso? A voz dele estava cheia de emoção, uma mistura de esperança e dúvida. A Valéria olhou para ele enquanto ligava o carro. Não sei, Samuel, mas o que eu sei é que o mundo só muda quando a gente não fica quieto. Hoje você foi a vítima, mas também foi a voz que deu início a algo maior. Nunca esqueça disso. O Corolla preto saiu do estacionamento, mas o impacto daquela cena ia ficar ecoando por um bom tempo. A Valéria sabia que aquilo era só o começo. Ela tinha planos, e nenhum deles incluía deixar a Caterine ou a polícia saírem impunes. Ela não estava disposta a deixar que a situação caísse no esquecimento. Naquela noite, quando chegou em casa, a Valéria sentou na mesa da cozinha com o laptop e começou a escrever um relatório detalhado do que aconteceu. Cada palavra foi pensada com cuidado, porque ela sabia que não estava lutando só pelo Samuel, mas por todos os jovens negros que já foram vítimas de preconceito. Enquanto isso, o Samuel subiu para o quarto, mas não conseguia dormir. Ele ficou revivendo tudo na cabeça, sentindo uma mistura de alívio e revolta. A presença firme da mãe tinha protegido ele, mas ele sabia que nem todo mundo tinha essa sorte. Ele ficou olhando para o teto, se perguntando como poderia ajudar a mudar as coisas. No dia seguinte, a Valéria ligou para o departamento jurídico da prefeitura. Como juíza, ela sabia que poderia enfrentar resistência, mas estava determinada a garantir que a denúncia falsa da Caterine fosse levada a sério. Para ela, não era só sobre o Samuel, era sobre responsabilizar quem perpetua o preconceito. Alguns dias depois, a Valéria recebeu uma ligação. Juíza Valéria, aqui é do departamento de polícia. A gente gostaria de conversar sobre o incidente no parque. A voz do outro lado parecia hesitante. A Valéria aceitou a reunião e foi com uma postura que deixava claro que ela estava no comando. Na reunião, o chefe de polícia, claramente desconfortável, tentou minimizar o que aconteceu. Juíza, a gente acha que foi um mal-entendido. A senhora Caterine só estava tentando proteger a comunidade. A Valéria cortou ele na hora. Proteger de quê? De um adolescente sentado num banco? Esse tipo de desculpa só perpetua o problema. Eu quero ações, não palavras. Ela exigiu treinamento obrigatório sobre sensibilização racial para todo o corpo policial. A Valéria apresentou uma queixa oficial contra a Caterine por denúncia falsa. Enquanto isso, a história começou a ganhar atenção nas redes sociais. Testemunhas que estavam no parque tinham gravado tudo, e os vídeos viralizaram. A postura firme da Valéria e a vulnerabilidade do Samuel comoveram milhares de pessoas. Grupos comunitários começaram a se mobilizar, usando a situação como um exemplo do racismo cotidiano que precisa ser combatido. A Caterine, agora exposta publicamente, virou o centro de uma tempestade de críticas. Sob pressão, ela foi até a Valéria para se desculpar. A Valéria recebeu ela, mas deixou claro que uma desculpa não ia pagar o estrago que ela fez. Espero que isso seja um momento de aprendizado para você, Caterine, disse a Valéria, porque as consequências dos seus atos poderiam ter sido trágicas. Isso não é só sobre o meu filho. É sobre todos que já sofreram preconceito. Aquela conversa marcou o início de um novo capítulo. A Caterine foi condenada a fazer serviços comunitários num programa educativo sobre preconceito racial. A Valéria e o Samuel decidiram participar de uma das reuniões, onde a Caterine teve que ouvir histórias de pessoas que sofreram discriminação. No final, o Samuel também falou. A voz dele era firme, mas dava para ver a emoção. Espero que todo mundo aqui aprenda alguma coisa, porque eu não deveria ter que lutar para provar que mereço existir em paz. Ninguém deveria. O impacto foi forte. A Caterine chorou, prometendo mudar sua forma de pensar. O Samuel viu aquilo como um pequeno passo numa luta maior. Com o tempo, mudanças começaram a aparecer. A polícia local adotou as medidas que a Valéria exigiu, e a história inspirou outras comunidades a fazerem o mesmo. O Samuel, agora mais confiante, começou a participar de debates na escola sobre igualdade, usando sua experiência para educar outros jovens. Você transformou algo doloroso numa plataforma para mudança, disse a Valéria durante o jantar em família.
Tô muito orgulhosa de você. E assim, uma simples tarde no parque virou o pontapé inicial de algo muito maior. A Valéria e o Samuel sabiam que ainda tinha muito chão pela frente, mas também sabiam que cada pequena vitória era um passo na direção certa. Se essa história te tocou e te fez refletir, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e comentar o que achou. Histórias como essa nos lembram da importância de enfrentar os preconceitos. Se inscreve no canal para acompanhar mais histórias que desafiam e inspiram. A gente se vê no próximo vídeo.